Olá pessoal, vamos começar a nossa live de hoje. Essa live de hoje tem como tema como prevenir, né, e lidar, mas é mais prevenir mesmo, né, as birras e enfim, as situações conflituosas, né, com os bebês. Bebês e crianças pequenas nessa idade que a gente ainda não consegue conversar tão bem com a criança, que é uma criança que ainda tem certa limitação na compreensão, né? Então, naquela idade que a gente fala e a comunicação não chega até lá, né? A gente percebe assim que a criança não tá indo muito bem, não está comunicando muito bem com a gente ainda. Então, a proposta de hoje é a gente falar sobre essas idades aí, né? Essas crianças que ainda não. Ah, tá bom, peraí. Pronto, pessoal, melhorou aí? Melhorou no Facebook? Fala pra mim se melhorou. Esse fone aqui já era. É lixo. Então, o pessoal tá perguntando, e para crianças maiores de 5, 6 anos? Eu aconselho, não dá para ouvir, som baixo e com ruído. Agora sim, tá, ótimo. Então, eu aconselho você assistir, porque os recursos que eu vou ensinar aqui, na verdade, a gente pode usar com crianças mais velhas naquelas situações, né, que essas crianças ainda estão muito cansadas, por exemplo, ou quando a criança está estressada com sono, né? Ou essa criança está, enfim, naqueles momentos mais difíceis, né? E nesses momentos você não consegue comunicar muito bem com essa criança. Então, são formas da gente comunicar com as crianças que a gente consegue alcançar mais, tá? Fixa o tema. Gente, ainda bem que vocês me lembram, porque eu esqueço. Eu esqueço de botar os negócios, peraí. Então, 4 recursos. Recursos para prevenir birra de bebês e pequenos. Ok. Então, pessoal, a ideia, eu vou falar logo, né, para vocês entenderem qual é a ideia da live de hoje. Eu estava falando hoje cedo. Bom, primeiro deixa eu me apresentar muito rápido, porque você me conhece e tem gente que não me conhece, então pera lá. Eu me chamo Nanda Perim, sou psicóloga, educadora parental, educadora integrativa do sono infantil, sou também especialista emocional e mãe do Theo e do Gael. O Theo tem 6 anos, o Gael tem 4, e com o Gael, que tem 4 anos, eu ainda uso muito esses recursos com eles. Com o Theo eu uso bem menos, tipo, quase não uso, mas existem algumas situações em que eu preciso de usar esses recursos com o Theo, e ele tem quase 6 anos. Eu contar rapidamente aqui pra vocês como que eu cheguei nisso, né? Como eu contei pra vocês já nesses dias, antes de ter filho, né? Eu era dessas pessoas que acreditava que a criança, né, que tá chorando, que tá fazendo birra, que, enfim, né, todos esses nomes que a gente tá, que essas crianças eram crianças que precisavam de ser educadas, que precisavam de, né, eu sempre falei de uma surra, que foi o termo que eu ouvi a vida inteira, né, foi a forma como eu fui, né, os meus pais foram tratados assim, né, e melhoraram muito a situação pro meu lado, eu não apanhei nem, enfim, metade do que os meus pais apanharam, mas também tive a minha parcela de beliscões e de chineladas e tal. E a gente tem, né? Então a gente traz na nossa história, na nossa cultura, né? A gente traz esses conceitos. Então manda um coração aí pra mim. Quem vem de uma cultura de castigo, né? De palmada, e quem acabava, né? Defendendo isso também, sem querer, né? A gente não sabe os malefícios disso até a gente começar a procurar um pouco mais, a gente, né, se informar um pouco mais. E quando o Theo nasceu, que é o meu filho mais velho, eu decidi que eu não ia bater nele, que eu não ia castigar,
né? Então, quando eu tomei essa decisão, eu precisei de procurar alternativas, né? Porque não dá para você educar uma criança, né, se os seus padrões são de uma forma, né? O que você aprendeu, o que você viveu era de um jeito, e você quer fazer de outra forma. Então você precisa de ter, né? Você precisa de ter informações, né? Porque senão, como é que você vai fazer, né? Da onde você vai tirar esse novo jeito? Então, e aí o que é uma coisa que acontece muito frequentemente, né? A gente não quer ser os nossos pais e a gente faz o extremo oposto disso. E aí a gente acaba caindo na permissividade, a gente acaba caindo no passar a mão na cabeça, no mimar, né? E não é isso que a gente quer também. A gente não quer, tia, te amo, a minha tia tá me assistindo, eu amo você muito. Então a gente não quer também que os nossos filhos cresçam, né, sem saber se colocar no mundo, porque a gente quis fazer o extremo oposto e acabou, né, tratando essas crianças de uma forma que não ensinou para eles as coisas que eles precisam aprender para estar no mundo. Então a ideia é que você não vai castigar, você não vai dar palmada, mas você vai sim fazer alguma coisa. Essa criança precisa de um norte, né? A gente só não enxerga a criança enquanto esse ser ruim que você tem que estar podando, senão um dia vai dar um tapa em você, né? A gente enxerga a criança enquanto um ser bom, né? São muito legais, muito maravilhosos, e a gente tem que nutrir toda essa empatia, todo esse amor, todo esse carinho que eles trazem. E quando eles desvirtuarem disso, direcionar e orientar, peraí, não é por aí, né? A proposta da educação democrática, que é a educação que eu defendo através da minha metodologia, é que as crianças respeitem os pais e os pais respeitem a criança. Então é democrático porque é de mão dupla, né? O respeito vai e o respeito vem. Então a gente precisa de, muitas vezes, né? A gente precisa de ter esse norte porque não foi o que nós vivemos. E eu precisei disso, principalmente quando o Theo tinha 2 anos, que foi a época que eu tive mais dificuldade, né? Assim, uma vez eu fui sair com ele do restaurante, ele chorava, se debatia, não queria entrar no carro de jeito nenhum, não queria ir embora do restaurante de jeito nenhum, e gritava, e aquela bagunça, aquele escândalo, e eu decidida a não castigar, decidida a não bater, e eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque eu não quero que seja assim, eu não quero bater, eu não quero castigar, mas eu também não quero essa vida, né? Hoje, as pessoas que seguem a metodologia, e vocês sabem, quem assistiu as lives sabe, nunca vai passar por isso da criança dar show, né? Saindo do supermercado, saindo do restaurante, porque você sabe como fazer, você sabe quais são os passos, você sabe, né, como lidar com isso. Então, você não passa por esse tipo de situação porque você tem as informações certas. E aí eu comecei a criar o blog, e aí, né, a Psimamo começou a crescer e tal. Só que a pessoa vê, né, igual tem gente que me segue aqui, que tá assistindo essa live e não tá entendendo do que eu tô falando. Por quê? Porque o conteúdo não chega pra todo mundo, não chega do mesmo jeito, não chega na mesma ordem. Então aí eu comecei a perceber uma demanda muito grande, né? Que isso se tornasse uma metodologia com um passo a passo. Aí eu decidi fazer um curso, mas também não queria que fosse um curso como, né, desses cursos que você assiste, depois não sabe como colocar em prática, que você não sabe mais o que fazer. Então eu criei um curso que é um áudio curso, né? Para você conseguir fazer, enfim, fazendo outras tarefas no seu dia a dia. E super prático, ou seja, todas as aulas têm no final uma coisa, né, um desafio que eu chamo para você exercitar naquele dia. Então eu vou falar desse curso daqui a pouco. Primeiro a gente vai falar sobre o tema da live de hoje e daqui a pouco, para quem se interessar, eu falo do curso. Para quem quiser, né, esse caminho, seguir essa metodologia, ter essa orientação numa forma diferente da que foi criado, né, e também não quer, enfim, ficar perdido aí. Então, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, tá? Eu vou mostrar uns depoimentos também que vocês vão gostar bastante. E que som é esse? O som tá ruim? Deixa eu ver. Pessoal, o som do Facebook tá ruim? Fala pra mim. Tá ok agora. Tá.
Então, pessoal, vamos falar sobre os recursos, tá? Então, o que a gente vai começar falando é o seguinte. A gente tem na educação tradicional, né, que é essa que a maior parte de nós foi educado, na educação tradicional, a gente tem esse conceito, né, de que você precisa a todo tempo e a todo momento você precisa estar educando essa criança, né? A impressão que a educação tradicional, né, a nossa cultura traz é que, né, fala aí, gente, bota aí nos comentários quais são as frases, né, que vocês mais ouviram na vida de vocês. Quer ver? Vou dar um exemplo meu, né? A gente ouve muito assim, se você não bater na criança, um dia ela vai bater em você. Quem já ouviu isso? Se você não bater na criança, um dia ela vai bater em você. Então, essa criança, né, é um ser ruim, que se você não colocar ela no lugar dela, ela vai ocupar um outro lugar ruim, e isso vai fazer com que o dia ela dê um tapa em você. Certo? Fala aí outra frase, né? Criança tem que ser vista, não tem que ser ouvida. Criança não tem que querer, né? Ela vai, né, se tornar tirana, né? Então, a gente tem esses conceitos da educação tradicional, que são conceitos que atrapalham muito, porque eles sempre consideram essa criança enquanto um ser, né, que é maldoso. Vocês percebem isso? Que é como se fosse um ser maldoso, como se ele fosse dominar, ele fosse te fazer mal se você não primeiro pegar ele à força e enfiar ele nas regras sociais. É mais ou menos isso, né? E aí, então a gente começa a... Quando você segue essa mentalidade, você começa a ver uma criança que você tem que educar. E olha, eu vejo muito isso nos meus amigos que não têm filhos ainda, e eu não julgo porque eu vivi isso, né? Mas enfim, as pessoas falam assim, quando a criança chegar, você não vai mudar a sua vida porque a criança chegou. A criança que vai se adaptar à sua vida. Vocês já ouviram isso, né? A criança que vai se adaptar à sua vida. Então, quando você tem essa expectativa, você fica muito frustrado quando essa criança chega. Porque é muito difícil você manter a sua vida depois que a criança chega. E aí a gente tem esse adulto que ouviu isso a vida inteira, ele começa a achar que ele precisa de educar essa criança desde o primeiro dia. Então a gente tem adultos, por exemplo, né, que não pega no colo porque vicia, que não amamenta. Eu já ouvi isso, gente. Não amamenta o bebê na hora que ele chora, senão ele vai aprender a chorar por tudo. Acostumar num berço, né? Que criança acostumada no colo é criança mal educada. Qual mais, assim, né? Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês é o seguinte: a gente começa a achar que a criança é um ser que você precisa de educar urgentemente, né? Que se você não educar, com 10 meses ela já vai estar mal educada. E o problema disso é que isso faz com que os pais eduquem as crianças de uma forma muito agressiva. Porque se você acredita que você tem uma criança ali, que se você não bater, ela vai te bater, né? Que se você acostumar ela com colo, ela vai virar uma tirana, você começa a entrar em pânico para provar para essa criança que quem manda naquela casa ali é você. Então, um dos maiores recursos para prevenção de birras, independente da idade, e é muito importante a gente falar sobre isso, é você entender o universo da criança. Porque se você acha que uma criança, ela faz birra por mau comportamento, para te manipular, porque ela quer mandar na casa, você tá enxergando nessa criança uma luta por um reinado, sabe? Assim, é como se ela tivesse o tempo todo disputando força com você. E você tá ouvindo isso
enquanto a sua criança de verdade está falando, eu tô precisando disso aqui, eu tô com saudade, eu tô com fome, eu tô com sono, eu sou imatura emocionalmente, eu não tenho condições de lidar com isso que você tá pedindo de mim. Agora, se esse adulto acha que o tempo inteiro ele precisa estar convencendo essa criança a andar na linha, então esse adulto não vai ouvir o que essa criança tem para falar. E essa criança vai se tornar uma criança insegura, porque ela não sente que ela é ouvida, ela não sente que ela é entendida. Quanto mais insegura essa criança, quanto mais ela sente que ela não é entendida, não é ouvida, mais frequentemente essa criança vai ter essas crises pela insegurança. E quando esse pai e essa mãe tendem a reagir a essa criança com brigas, com grito, com bronca, com luta por poder, né, com cabo de guerra, então essa criança vai aprender a fazer isso. Ela vai aprender a gritar, a brigar, a dar bronca e a fazer cabo de guerra. Aí vem o pai e a mãe pra mim depois e fala: Nando, meu filho, é impossível, ele é opositor, ele me desafia o dia inteiro. E eu te pergunto, aonde que ele aprendeu que ele precisa desafiar alguém? Sabe? Então muito frequentemente, as crianças que são consideradas crianças desafiadoras são crianças que são desafiadas a todo momento, né? E aí a gente tem essa criança sentindo que se ela não se impor ali, ela também não vai ter vez, sabe? Então a gente acaba... então eu dei um exemplo hoje no post, né? De uma vez que eu tava no shopping de noite, né, num horário que os meus filhos não saem de casa, eu tava lá sozinha, meu marido tava botando os meninos pra dormir aqui em casa. Eu não lembro por que isso aconteceu, mas deve ter sido um dia que eu preciso sair de casa. Isso foi antes da quarentena, né, claro, isso foi faz mais de ano já. E aí eu lembro que no shopping tava um parque da Peppa, gigante assim, na praça principal do shopping. E eu e o meu marido estávamos, inclusive, evitando de ir no shopping pra não ter que lidar com toda essa situação. O shopping não é tão grande assim e tal. E aí eu tava passando por esse parque caro, gigante, barulhento, desse que tem que ouvir no shopping inteiro. E aí passou um senhor, um senhor, né, com uma criança nova, que devia ter no máximo uns 2 anos, e a criança aos berros, porque queria entrar, né, e ele tava passando de um jeito, assim, que quem conhece o shopping sabe que ele dava pra ele ter evitado passar ali na frente, porque tinha um outro caminho ali por trás. E aí, ele falando assim, você tem que aprender que as coisas não vão ser do seu jeito. Ele tava com a cara de raiva, assim, sabe? E eu lembro que eu fiquei olhando e pensando assim, nossa, ele tem certeza que ele tá aproveitando a oportunidade para educar a filha dele, né? É a forma como ele vê, né? A educação tradicional vê isso. Eu não vou evitar de passar na frente do parquinho. Eu vou ensinar que não pode, né? É isso que a gente entende. Que se ele... A educação tradicional enxerga que se ele passasse por um outro caminho, ele estaria passando a mão na cabeça da criança e evitando de educar ela. Manda o coração pra mim ou aí no comentário quem também pensa ou pensava assim, né? Se eu desviar do parquinho, eu estou deixando de educar a minha criança. Então, se eu sou uma mãe que educa, se eu sou um pai que educa, eu tenho que passar na frente do parquinho e não entrar com ele. Certo? Então, essa é a forma que a gente enxerga. Acontece que a infância, ela tem várias etapas. Várias etapas. Existe uma etapa que você consegue olhar para a criança e dizer, filho, nós vamos passar na frente de um parquinho, ok? E não vai dar pra gente entrar. Então eu já tô te avisando antes, porque não vai dar pra entrar. E eu sei que você vai ficar muito chateado, mas não vai dar pra entrar. Existe a idade que a criança fala, pô, mas eu vou ficar muito chateado. Mas não entra, ok. E existe uma idade
que você vai falar essa mesma coisa para a criança e ela não vai entender nada do que você falou. Ela não vai entender. No máximo ela vai ouvir, oba, parquinho da Peppa. E você vai falar, não, mas a gente não vai. Ela vai falar, eba, parquinho da Peppa. E você vai falar, não, filho, eu tô te dizendo que a gente não vai. Aí ele vai olhar e falar, você não vai me levar no parquinho da Peppa? Ah, não, é porque é muito caro e tal. A criança não entende. O que ela entende é, você não quer me levar no parquinho da Peppa. Ela não entende o que é financeiro, o que é dinheiro, ela não entende nada disso ainda. É tudo muito abstrato para ela. A única coisa que ela tá ouvindo é, tem um parquinho ali, é super legal e eu não vou te levar. Porque eu não quero, porque eu decidi que eu não vou. Entende? Então, essa criança, ela sofre muito, como aquela menininha estava sofrendo, porque ela não compreende o suficiente para entender os porquês. Ela não compreende o suficiente para o pai conseguir sequer prevenir aquela situação. E a gente precisa, né? A gente acha que é deixar de educar a criança. E eu te digo que é deixar para educar essa criança numa idade que ela for entender. É a mesma coisa de você pegar uma criança de 1 ano e mandar ela escrever e ficar lá se machucando e machucando a criança porque você quer que a criança aprenda a escrever. Ela não tem idade para entender, ela não tem idade para segurar o lápis. Não adianta você querer ensinar uma criança que não tem nem os ossos formados na mão o suficiente para conseguir escrever. Não adianta você querer mandar ela escrever, porque ela vai sentir dor, ela vai chorar, você vai se frustrar e vai ser ruim para todo mundo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A criança tá lá sofrendo, o adulto tá lá se estressando e ninguém tá tirando proveito da situação. A criança não está aprendendo com isso, tá? Então, as pessoas me perguntam assim, né? Nanda, mas como que eu vou saber se meu filho tá entendendo? Gente, é muito simples. Você chega pra criança e fala assim, filho, o que você entendeu do que eu falei? Se a sua criança tiver idade suficiente pra dizer assim, você me falou que o parquinho da Peppa é muito caro e que a gente não vai poder ir. Se o seu filho não tem idade suficiente pra repetir dessa exata mesma forma, ele não entendeu. Se o seu filho não tem maturidade pra entender o que é dinheiro e o que é caro, ele não entendeu. Então não adianta, sabe? Se essa criança não tem estrutura cognitiva, motora, psicológica, emocional, sabe? Pra que você vai ficar, né? Enfim, secando o gelo? Não faz sentido. Você só vai fazer essa criança sofrer, tá? Agora, eu quero dar umas dicas aqui pra vocês, antes da gente falar dos 4 recursos, que é o seguinte, se você quer falar com uma criança pequena, pra ela te entender, eu vou te dar umas dicas. Primeira dica, não usa muitas palavras, ok? Não usa muitas palavras. Essa é a primeira dica. Eu vou até anotar que eu vou transformar isso num post amanhã. O que vocês acham? Então, ó, poucas palavras. Primeira coisa, tá? No máximo 5. E se a criança tiver mais do que 3 anos, no máximo 10, ok? Poucas palavras. 2, você vai... As crianças pequenas, elas ficaram muito mais tempo interpretando a linguagem não verbal, o corpo, do que as palavras, certo? Conhece seu rosto, conhece os movimentos da sua mão. Então, use o seu corpo para falar. Essa é a segunda. Use o corpo. Então, você fala assim, filho, é grande, ó, grande, sabe? Filho, dói. Ai, dói. A criança vai entender muito melhor o que você está falando, tá? Segunda coisa. Terceira coisa, encenação. Por exemplo, você está falando, filho, se cair do sofá machuca. Se cair do sofá vai machucar. Aí a criança está olhando para você está vendo que não está entendendo muito bem. Aí você vai, sobe no sofá, cai, ai, e se machuca. Ai, que dor horrorosa. Aí a criança vai entender melhor. Encenação. Ai, meu filho bate muito. Quando seu filho te bater, você faz, nossa, doeu muito, caramba, que dor. E você vai ver a criança ressentindo ter te batido. Ela vai ficar tipo, sabe? E aí você vê que ela entendeu melhor. E a quarta dica, e a gente tá falando de comunicação, a gente ainda não tá falando das prevenções, tá? E a quarta dica é você, deixa eu ver, poucas palavras, usar o corpo, encenação. E a quarta dica...
Ai, me fugiu. Tá, eu vou lembrar, calma. Mas é muito bom. Peraí, poucas palavras, usa o corpo, encenação. Ai. Ah, sim! Desenhar. Fugiu da minha cabeça. Por quê? Porque os conceitos, as coisas muito abstratas, a criança não entende. Então, por que você vai encenar? Porque ela tá vendo as suas expressões, os neurônios espelho dela estão sentindo, a empatia tá fazendo ela sentir a dor que você tá encenando ali. As crianças pequenas, elas são concretas. Elas entendem o que elas veem, o que elas tocam. Então, você fala assim, sábado, a criança não sabe o que é sábado, entendeu? Porque sábado é um conceito abstrato, um conceito inventado. Não existe um sábado. Sábado não é uma coisa que você pode pegar, né? Por isso que a gente fala, por exemplo, que eu dei aquela aula pra vocês, de colocar a rotina num papel, colocar no quadro. Por que colocar no quadro? Porque se torna concreto. Uma coisa é você falar, à tarde a gente brinca. Outra coisa é você falar, mamãe trabalha, almoça, depois brinca com você. É diferente. A criança viu, ela tocou, ela mexeu, tá desenhado. E aí ela vai entender você melhor. Ok? Tem aulas inteiras da semana SOS Quarentena, todas gratuitas pra vocês, tá? Então, pessoal, essas são as dicas da criança entender você melhor, beleza? Ok. Então, gente, eu tô toda coçando. Eu acho que tem um mosquito aqui, ó. Deve estar me rondando e me picando inteira. Até o final dessa live eu vou estar desse tamanho, que eu tenho alergia. Bom, então tá. Vou tomar um gole, vou continuar. Beleza. Agora vamos falar dos 4 recursos. Os 4 recursos para você prevenir e lidar com desafios de bebês e crianças pequenas são os seguintes: prevenção, distração, substituição e supervisão. Então vamos passar pelos 4, tá? Lembrando vocês que todo esse conteúdo vocês conseguem acessar em sos.psimama.com.br sos.psimama.com.br, tá? Outra coisa importante de falar para vocês, todo esse conteúdo está no meu curso que tem as inscrições fechando hoje. Hoje é o último dia para você participar do meu curso. Tá? São 4 semanas de curso, 60 dias junto comigo tirando dúvidas, tá? Hoje eu fiz essa no curso, é mesmo, Karen? Estávamos conversando nós duas juntas, né? Eu conversei bastante com você hoje. Então a gente fala sobre tudo isso e faz esse caminho juntos, né? Então são 60 dias, como eu estava conversando com a Karen hoje, né? 60 dias vocês conversando comigo, tirando as dúvidas comigo, é só eu e vocês, não tem nenhuma secretária, ninguém que me ajuda com as dúvidas, é só eu e vocês mesmo, tá? São 4 semanas de curso, 60 dias para você fazer o curso tirando dúvida comigo, né? E 1 ano para você acessar o curso, tá bom? Então é só você acessar no link sos.psimama.com.br/curso. sos.psimama.com.br/curso, tá? Mas eu vou falar mais daqui a pouquinho para vocês. Então, já tô picada no rosto. Então, vamos lá. Então, vamos para os 4 passos. De novo, prevenção, distração, substituição e supervisão. Então, quais são esses 4 passos? 1, prevenção. Prevenção, basicamente, é você conseguir, vamos supor, tá chegando no supermercado com a criança, né? Lá no supermercado a criança vai ver um monte de coisa gostosa. Ok, vai pro supermercado com essa criança alimentada. Não corre o risco de chegar no supermercado com essa criança com muita fome, qualquer fome. Outro exemplo de prevenção, não vai levar a criança pro supermercado, vou manter o exemplo do supermercado. Não vai levar a criança pro supermercado com sono, porque você vai ter grandes chances disso dar errado. Então, a prevenção é você fazer um planejamento e eu sugiro que você tenha uma rotina, assista a live de rotina, que você tenha uma rotina mesmo com bebês pequenos, rotina rítmica que eu chamo, que é muito mais um ritmo, uma sequência de eventos do que horários estruturados, né, militares ali, só para você ter essa sequência de eventos
e isso vai te ajudar a conduzir. Então, se a sua criança todos os dias, 19 horas na sua casa, já tá começando a ficar com soninho, você não vai 18h30 sair com ela pro supermercado, porque você está pedindo, né, pra ter aí uma crise. E a gente falou bastante sobre isso na live Como Lidar com Birras, né, que foi a live da Semana SOS Quarentena, né, que eu expliquei pra vocês, né, como que a birra, ela tem dois motivos, ela tem o gatilho e o contexto. Então, o gatilho é a criança ver um negócio que ela quer comer, né, e que não pode. Aí ela faz a crise de birra. Mas o contexto é essa criança tá com fome no supermercado às 19 horas da noite, quando ela devia estar em casa indo dormir. Então, a gente tem, né, todas essas lives estão em sos.psimão.com.br, sos.psimão.com.br, tá? Você põe seu e-mail lá e você recebe um link de acesso. Oi. /lives. Mas direto assim, pode botar? Então é sos.psimama.com.br/lives, tá? Lives. Ok. Essa live é igual do curso? Não entendi. No curso tem um monte de outras informações na ordem certa, o passo a passo certinho, tá? Não é igual do curso, não. Então, pessoal, isso que é a prevenção. É você organizar o contexto para a criança ficar mais... porque a criança com fome, ela fica mais sensível, mais impaciente. A criança com sono fica mais sensível, mais impaciente. Então, a prevenção é você conseguir lidar com essas coisas. Então, por exemplo, minha criança adora ficar subindo na cadeira, subindo na mesa. Quando eu vou ver, a criança está em cima da mesa. Prevenção é você tirar a cadeira da sala. Isso é prevenção. Por quê? Você pode ficar de olho nessa criança o tempo todo? Não. Você pode correr o risco dessa criança subir na mesa, você não tá vendo e ela cair de cabeça no chão? Também não. Prevenção é uma opção. Prevenção não é deixar de educar. É isso que eu quero deixar bem claro aqui, tá? Prevenção não é deixar de educar. É você tirar os riscos e deixar para educar essa criança no momento que essa criança for aprender, ok? Então essa é a primeira dica, a prevenção. Você organizar o seu contexto, a sua vida, de forma a prevenir que essa criança tenha essas situações muito frustrantes numa idade que ela ainda não consegue conversar com você, né? Que ela ainda não se expressa muito bem, que tudo ainda para ela é muito difícil, muito frustrante. Ok? Então, essa é a primeira, que é a prevenção. Show! Segunda, distração. O que é a distração? Distração era aquele senhor que estava com a criança pequena. Então, prevenção era o senhor não estar com a criança num shopping 8 horas da noite, provavelmente aquela criança estava com sono. Prevenção era ele não passar na frente do parquinho, isso também seria uma prevenção. Agora, vamos supor que a esposa dele disse, estou te esperando na loja tal, ela nem percebeu que a loja tal era na frente do parquinho, né, e falou por telefone, combinou, e aí ele não tem como ligar para ela. Vamos supor que ele tem que passar na frente do parquinho. Então, prevenção não deu, vamos fazer a distração. O que é a distração? Distração é meu filho, olha aquilo ali em cima, que coisa incrível, olha aqui uma imagem que tá aqui na minha mão, olha aqui esse brinquedo. Você literalmente tirar a atenção da criança para aquilo, para que ela não veja aquela coisa que você sabe que ela não vai dar conta de ver. Então, tem uns vídeos engraçados na internet o pai, ele pega o casaco da criança e fala, vamos brincar de cabaninha? Aí a filha, vão, aí ele bota o casaco assim por cima da criança e passa na frente da sorveteria. É engraçadíssimo. E assim, é uma forma de distração, eu não vou dar conta, né? Uma outra forma de prevenção, gente, já que tem gente aqui com filhos mais velhos, uma outra forma de prevenção é você avisar para a criança antes, fazer combinados prévios, né? Então, a criança que é um pouco mais velha, é uma forma de prevenção você dizer, filho, a gente vai passar na frente no parque e não vai dar para entrar. Não, que a criança não pode, descobrir que aquele parque lindo, colorido, porque, gente, olha só, vocês precisam entender o seguinte, esse parque
Ele não foi feito assim porque a pessoa achou bonito, não. Existe toda uma psicologia da propaganda, do marketing, que criou aquele parquinho do jeito que mais atraísse aquela criança, do jeito que fizesse o parquinho parecer irresistível para aquela criança. Entende o que eu tô falando? É injusto, é covardia com essa criança ela descobrir que aquela maravilhosidade que foi cientificamente elaborada para ela se interessar, ela descobrir que aquilo existe no momento que ela tá passando na frente do negócio. Ela descobrir que existe ficar apaixonada e descobrir na mesma hora que ela não vai poder nem chegar perto. É injusto, é maldoso, entende? Então é uma forma de prevenção você conversar com essa criança antes. Como eu e meu marido a gente faz, por exemplo, vai numa loja de brinquedo, vai ter aniversário, vai na loja de brinquedo, comprar um presente pro amigo. Desde antes de sair de casa, ninguém vai comprar presente para ninguém, só pro aniversariante. Hoje a gente vai na loja de brinquedo e ninguém pode comprar presente, só pro aniversariante. Hoje nós vamos na loja de brinquedo, ninguém vai ganhar presente, só comprar pro aniversariante. E vamos repetindo isso de casa até chegar na porta da loja e dentro da loja continua repetindo. Isso chama prevenção. É prevenção. É você dar tempo para essa criança entender, vocês lembram os 3 passos? Entender, processar e aceitar a informação que você deu para ela. Adianta você avisar isso na porta da loja de brinquedo? Ela não vai ter tempo para entender, aceitar e processar. Não vai ter tempo para isso. A gente precisa dar o tempo. Beleza? Beleza. Então, o segundo passo, distração. Bota o casaco na cabeça, sai correndo para a criança não ver. Essa é a segunda. Terceira, substituição. Então, o que é substituição? Então, vamos supor que você, tá aqui com seu filho visitando a minha casa, seu filho vem aqui no escritório e pega essa minha caixinha de números aqui, muito importante pra mim, que eu sou apaixonada. Aí eu falo pro seu filho assim, esse negócio não pode não brincar da tia, mas olha essa caneta. Essa caneta é super massa, toma. Essa é a substituição. É você, ao invés de você ficar falando, isso aqui não pode, se quebrar a tia vai ficar super chateada, não pode, não. Em vez de você ficar 40 minutos falando pra criança que não pode, você vai falar o que pode. Aqui, isso aqui pode. Esse aqui pode mexer. E olha que legal que ele é. Ó, ele tem cheiro, ele tem essa pérolazinha, ele tem isso, ele tem aquilo. Entendeu? Então você vai substituir, mostrando pra essa criança quão interessante é essa substituição. Ok? E aí, então, a gente tem a distração, a substituição. Eu tô anotando, não sei por quê, porque eu tenho assim tudo quanto é canto aqui. E, por último, nós temos a supervisão. O que é a supervisão? É assim, as crianças, né, as crianças pequenas, principalmente. Eu não sei porque eu tô ofegante, eu tô falando muito rápido. Eu sei por que eu tô falando rápido. Eu tô falando muito rápido. Desculpa, gente. É porque no começo da live teve uma moça que falou, nossa, você tá enrolando muito. Um comentário foi o suficiente pra eu começar a falar mega rápido. Ai, gente, tem umas pessoas que entram nesses negócios só pra ficar reclamando. E eu fico nervosa. Eu tenho que lembrar que fazer as coisas no meu tempo, senão eu entro em pânico, que eu começo a acelerar. Bom, então o que é a supervisão? As crianças pequenas, elas são extremamente exploradoras. Exploradora é a forma dessa criança descobrir o mundo, é a forma dela aprender sobre o mundo. Então, naturalmente, as crianças nascem exploradoras. Aí, agora eu vou falar devagar demais e vocês vão ficar super incomodados. Tô brincando. E aí, o que acontece? O corpo da criança, ele é organizado para encontrar uma coisa que dá curiosidade. Então, vou mostrar uma coisa qualquer aqui para vocês ficarem curiosos pro que é. Mostra uma curiosidade e a sua atenção volta para aquilo, não é? Se passa meu marido aqui atrás com um chapéu de coelho, vocês vão ficar, gente, todo mundo viu isso? O cara passou de chapéu de coelho mesmo, né? A sua atenção vai pro que você não conhece, porque você fala, gente, o que é isso? Né? A sua atenção é voltada para isso.
Se eu olho pra vocês e falo assim, ih, gente, meu marido passou com um chapéu de coelho aqui só pra implicar com vocês. Vocês vão falar, ok, agora eu entendi o chapéu de coelho e vocês vão esquecer desse assunto. Agora, se eu fingir que não aconteceu, começar a aparentar que eu tô nervosa porque isso aconteceu, eu vou atiçar a curiosidade de vocês, certo? Vocês vão começar a ficar tipo, agora eu quero entender o que foi que fez esse cara passar com o chapéu de coelho. Então, a mesma coisa acontece com as crianças pequenas. Se passa um negócio por elas, que elas não sabem o que é, que elas, né, isso atiça a curiosidade delas e isso acessa o cérebro delas, uma parte que diz assim, vai lá descobrir o que é aquilo. Então, muitas vezes, quando você fica, né, quando você fala assim, ah, não, então brinca com esse aqui da tia, às vezes a criança vai ficar assim, não, mas eu quero a atenção da... Vai ter criança que vai se distrair, depende da idade, depende da criança, depende de um monte de fatores. E vai ter criança que não vai topar. Então, prevenção não deu certo, distração não deu certo, substituição não deu certo. Então, você vai para supervisão. Você vai entregar isso aqui na mão da criança, junto com ela, e vai falar, pode mexer. Até faca, até tesoura, gente, olha só, com muito cuidado, eu vou virar a faca ao contrário, eu vou explicar onde pode encostar, onde não pode encostar, eu vou encenar, ai, se encostar aqui dói, ai, dói muito, entendeu? Você vai mostrar para a criança, ó, olha isso aqui que legal, ó, tem que pegar com cuidado, porque se isso aqui cair no chão, ele quebra. Olha, filho, ó, ele é geladinho, bota a mão pra você ver que é geladinho, ó, nossa, que gostoso, né? Quer sentir o cheiro, ó? É cheiro de madeira, porque isso aqui é feito de madeira, tá vendo, filho? Aí vai mostrando, ó, tira uma pecinha, tira outra pecinha, ó, deixa manusear com a sua supervisão. Depois que a criança mexer nessa caixinha todinha, vai perder a graça, ele vai deixar isso aqui de lado e não vai pedir por aquele negócio mais. Às vezes, se você ficar só distraindo, só substituindo, a criança, no momento que você não estiver olhando, ele vai lá e vai pegar um negócio para explorar. Se você vai e mata a curiosidade, faz o negócio perder a graça, ele vai esquecer que aquele negócio existe e vai caçar uma outra coisa para conhecer, uma outra coisa para explorar. Show? Então, esses são os 4 recursos, né? Então, nós falamos sobre 4 formas de comunicar melhor com a criança, né? E falamos também de 4 recursos, né, que para prevenir, para lidar com a criança. Então, como eu estava dizendo para vocês, hoje é o último dia de inscrição no meu curso e eu quero explicar para vocês como que funciona esse curso, tá? O meu curso costumava chamar Desafio Psimama, hoje ele chama Curso SOS Psimama. E a proposta do curso é você assistir, né, você ouvir, na verdade, uma audioaula por dia durante 4 semanas. E essa audioaula tem informação e um desafio. Então, por exemplo, eu te explico por que você fazer a prevenção dando avisos funciona, por exemplo. E aí depois explico todas as informações, faço toda a estruturinha com você e no final dessa aula eu falo, então hoje você vai ficar com próxima vez que você estiver com a sua criança, você vai fazer essa prevenção com aviso. E aí depois você vem aqui nas dúvidas e me fala o que você achou. Entendeu? Essa é a ideia. Por quê? Porque você vai ouvir, você vai falar, tá bom. Aí, naquele dia, você vai e faz a estruturinha do jeito que eu sugeri. Aí, a sua criança que nunca escovava o dente tranquilo, que nunca entrava no banho tranquilo, naquele dia escova o dente e toma o banho. Aí você fala, pô, esse negócio funciona mesmo. Aí no dia seguinte você aprende outra ferramenta, você exercita aquela outra ferramenta, mas você continua usando aquele recurso para escovar o dente e para tomar banho, porque funcionou. E no dia seguinte também continua funcionando. E uma semana depois, e um mês depois, e 6 meses depois. Então, vira um hábito na sua vida. É uma coisa que você aprende e continua fazendo porque funciona.
E você não quer viver mais sem aquilo. Aí no dia seguinte você aprende uma outra ferramenta que você também bota em prática. E na hora que você põe em prática, a coisa funciona também. Aí você fala, essa também é legal. Essa também vou usar todo dia. E assim vai para todas as aulas. Até que chega no final das 4 semanas, né? E você já tem um monte de coisa que você aprendeu, que você já coloca em prática, porque você teve um dia para cada uma dessas coisas. Entendeu? Então não é um curso que vai chegar no final do curso e falar, poxa, eu queria tanto ter conseguido colocar em prática as coisas que eu aprendi aqui. Não é o tipo de curso que vai acontecer isso. Porque você vai todos os dias colocar uma coisa em prática. Todos os dias. Tá? Então, vamos agora, eu vou mostrar pro pessoal do Instagram, eu vou fechar o vídeo no Facebook. Então, pessoal, se inscrevam em sos.psimama.com.br. Quem tá assistindo no Facebook, que tiver Instagram, corre lá no Instagram que eu vou mostrar uma coisa super legal lá agora, tá bom? Beijo! E aí aqui no Instagram a gente fica, porque eu vou mostrar no Instagram e não vai aparecer no Facebook. Então achei melhor encerrar lá logo, né? Então a gente tem, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu tirar aqui. Vocês conseguem ouvir? Fala pra mim. Deixa eu tentar de novo, peraí. Movimentos maravilhosos. Eu acho que o mais maravilhoso é a gente poder aplicar isso diariamente. Você não fica perdido com tanta informação ou vários cursos, vários módulos. Você simplesmente pega aquele conhecimento do dia, ferramenta do dia e consegue aplicar e ver resultado. Então isso te motiva, isso te deixa com esperança de que você está no caminho certo, porque você vê o resultado diário. Isso é maravilhoso, a gente vai construindo e reformulando a estrutura da educação, a estrutura familiar, de acordo com cada ferramenta aprendida em cada dia novo. Isso é maravilhoso. Então a gente super indica porque deu super certo e tá dando. E cada dia mais tá maravilhosa a nossa rotina. Valeu. Obrigado aí, o Desafio Psimama. Obrigada, Nanda. Obrigada, Saed. Valeu. Por todos os aprendizados. Porque às vezes a gente acha que nasceu a criança, o pai e a mãe já estão prontos. Não é verdade. Não é verdade. Mesmo porque se você sente um desconforto de estar repetindo aquilo que foi feito com você, não vai dar certo. Não vai dar certo, não estava dando. Precisava de algo mais. E foi isso que meu filho estava me mostrando o tempo inteiro. E realmente assim, foi transformador. A gente até como casal melhorou muito. Então, eu acho que todo mundo devia fazer esse curso. Foi muito bacana mesmo. Façam que vocês vão gostar muito. Um beijo. Eu super indico o Desafio Psimama. Tenho certeza que não tem ninguém que tenha feito, que tenha conhecido a Nanda, lido seus textos, seguido suas lives, que não tenha se apaixonado por esse método, que não tenha sido muito útil. Eu super indico o Desafio Psimama. Então, faça o curso, que hoje eu sou outra pessoa, eu sou outra mãe, e minha filha é muito mais feliz, graças a isso. Então, o que eu só posso agradecer muito e falar para vocês é entrarem de cabeça nesse curso e serem tão felizes quanto a nossa família está agora. Muito obrigada, Nanda. Um beijo. A gente recomenda muito o desafio, porque a gente acredita que esse é o caminho para que a gente possa ter um relacionamento melhor com os nossos filhos, né? Para que a gente tenha uma vida mais tranquila, com menos estresse, com menos choro e uma vida mais feliz. Eu quero que ela tenha tudo que eu não consegui, tudo que eu não tive, né? E, de certa forma, acho que eu tento suprir um pouco a falta do pai dela na vida dela, né? Não que ele esteja totalmente ausente, mas não é o dia a dia, né? E isso me faz querer ser a mais para ela. Eu sei que eu não vou substituir, mas eu quero
que ela se sinta uma pessoa normal, que ela pode sim ter uma família diferenciada das convencionais, que isso não significa nada, sabe? Que tá tudo bem, é isso. E isso eu também aprendi durante o desafio, porque tá tudo bem, eu consigo fazer sozinha, eu não preciso de alguém. Bom, pessoal, eu coloquei esses depoimentos para vocês verem outras pessoas que não só eu. Tem um monte de aluno aqui nos comentários falando também, ó. A Caia Cibode, né, que é a Karen, a Amanda do curso, super indico, né, a Maria tava falando também, eu vi aqui vários alunos falando. Então, a gente precisa, né, de ter um norte. Eu falo assim, eu acho muito legal você ter a sensação no momento que você tá nas partes mais difíceis do seu dia com criança, né, você ter aquela sensação gostosa de eu sei o que fazer, eu tenho alternativas várias para isso aqui. Você tenta sabe, e funciona, você tenta outro, funciona. Então, nos momentos mais difíceis, você sabe o que fazer. Então, essa é a parte que eu acho mais gostosa, porque você não fica com aquela constante sensação de, meu Deus, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, sabe? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é essa sensação de você estar no caminho certo, né? Porque você começa, eu vejo, por exemplo, aqui em casa, hoje, vou contar uma história pra vocês. Hoje o Theo e o Gael estavam brincando com bonecos, né? Aí foi muito bonitinho, os dois bonequinhos conversando assim. Aí um boneco falou assim, olha só, eu não gostei do que você fez. Aí a outra falou assim, ai, poxa, desculpa. Aí ele, tudo bem. E eles se abraçaram. Eu achei tão bonitinho. Ele fez todos os passos da reparação e sabia o reconhecimento e fez a reparação e focou na solução. Então, você percebe no seu dia a dia as coisas que você aprendeu e que você está colocando em prática sendo aprendidas pela sua criança colocando essas coisas em prática, sabe? Então eu sinto assim, eu encontrei a minha missão quando eu fiz esse curso, quando eu criei a metodologia, porque eu percebo que é uma coisa muito, muito prática, né? Não é um negócio conceitual que você, enfim, vai torcer para conseguir colocar em prática. Realmente é uma coisa que funcionou comigo e funcionou com mais 1000 famílias, sabe? Vamos ver mais um. Hoje a maternidade está bem mais leve, as nossas relações estão bem mais tranquilas. Eu falo nossas relações porque eu consigo aplicar as ferramentas com adultos também. Então, para mim, aquela dificuldade, aquele desafio da maternidade, né, e de acumular todas as nossas funções que nós mulheres acumulamos, acabam ficando bem mais tranquilas. Mas hoje em dia é mais leve, o dia a dia é mais gostoso, tem mais carinho, tem mais amor, tem respeito. E isso não só da gente com eles, mas a gente vê nitidamente eles com a gente. Isso é maravilhoso, ver 2 serizinhos tão pequenininhos já discernindo o que é certo, o que é errado. Mas com as técnicas, a gente aos poucos foi colocando em prática e tivemos resultados. E tornando esse momento, que era de constante estresse o dia todo, para momentos mais leves e mais cheios de amor na família. Em apenas 2 meses, né, de implantação das técnicas que ela ensina, a gente percebe uma mudança muito grande no comportamento dela. Por exemplo, quando eu peço aviso que está na hora de almoçar ou de jantar, ela mesma guarda os brinquedos e vem para a mesa sem reclamações. Quando a gente precisa fazer inalação, ela mesma faz, segura o aparelho para fazer a inalação. Então, assim, a nossa vida está muito mais tranquila, com muito menos estresse, muito menos choro, né? Isso é muito bom. Eu tenho um comparativo bem próximo a mim, que meu sobrinho é 1 mês e meio mais velho que a minha filha. Então, eu vejo a minha irmã dando a ele a educação tradicional e eu dando a educação da disciplina positiva. E eu consigo ver claramente mudanças, claramente, assim, a diferença e o quanto isso beneficia tanto a mim quanto ela, porque a gente tem menos desgaste, a gente tem mais olho no olho, a gente tem mais cumplicidade. E é difícil demais você quebrar certos
tabus, né, e certos paradigmas na sua vida sem ajuda e orientação. Então, acho que valeu a pena. E realmente, assim, foi transformador. A gente, até como casal, melhorou muito. Que eu tinha certas reações quando me deparava, principalmente alguma situação de conflito com os meus filhos, né? E hoje o que a gente tem, né? Com as técnicas que nós aprendemos, a gente tem uma relação muito mais harmoniosa dentro de casa, um contato muito mais próximo, uma conexão muito mais forte entre nós e nossos filhos. Consegui compreender muito dos meus comportamentos e que muita dificuldade que eu tinha com meu filho de 3 anos é muito um reflexo do que se passa dentro de mim e de como eu reajo a cada reação dele. Mas a gente vê quantas vitórias foram alcançadas e como a gente mudou como ser humano e como pais, né? Acho que isso é a grande lição. E é difícil demais você quebrar certos tabus, né, e certos paradigmas na sua vida sem ajuda e orientação. Então, E a entender melhor tanto ela quanto a mim. Inclusive, eu acabei descobrindo coisas sobre mim que eu também não conhecia, que eu posso sim ser um pouco mais compreensiva, um pouco mais paciente, porque quando a gente se tem a visão do outro, quando a gente tem empatia com o outro, isso fica muito mais fácil, né? Bom, pessoal, muito obrigada por ter assistido esses depoimentos. Eu fiz muita questão de colocar para vocês verem, né, o resultado na vida das pessoas, para vocês verem a opinião de quem fez o curso e não só a minha, né? Porque eu, lógico, sou apaixonada pelo curso. E aí, a gente tem alguns bônus muito legais. Primeiro bônus, você ganha, né, a partir do momento que você se inscreve no curso, você ganha 2 cursos. Você ganha o curso das mães e o curso dos pais. Ué, Nanda, por que curso dos pais? Porque a gente percebeu que os pais não se sentiam pertencendo àquele curso, tá? Os pais ouviam a minha voz no audiocurso, entrava no grupo do Telegram, só tinha mulher. Eles ficavam, meu Deus, eu não pertenço a esse espaço. Então, o meu marido fez a versão dele do curso, com a voz dele, com os exemplos dele, com a realidade, o raciocínio dele, né? O grupo do Telegram é com o meu marido, é só com os pais. Então, a experiência é do pai. O pai vive o curso na experiência dele, ok? E a gente tem, além disso, né, tem os 2 grupos do Telegram, os 2 cursos. A gente tem o bônus da revista Criando Juntos, que é a revista que ficam todas as lives da Psimama com os resumos. Então você tem desmame, tô precisando de falar sobre desmame. Você entra na revista Psimama, procura desmame, e aí lá na revista vai estar, a revista Criando Juntos vai estar a live sobre desmame e uma revista com resumo sobre desmame, as dicas mais importantes e tudo mais. Desfraude, vai na live do desfraude, tem a mais importante do desfraude, cartilha do desfraude, tudo que você precisa. O assunto que eu tô precisando é punição. Ok, então você vai lá, tem a live de punição, o resumo de punição, tudo mais. Então essa é a revista Criando Juntos, que é bônus, é presente para quem se inscrever no curso. Além disso, na live de quarta-feira que fizemos eu e o meu marido juntos, a gente deu mais um bônus de presente para vocês, que é o curso que eu fiz, que eu adaptei o que eu sei de disciplina positiva e coloquei para casamento. Então você também ganha como bônus esse curso que eu peguei e adaptei a disciplina positiva para o casamento. Ok? Então, além de você ganhar, né, de você comprar e receber 2 cursos, 2 grupos no Telegram, você tem 60 dias de acompanhamento meu, 60 dias conversando comigo, tirando dúvida todos os dias, tá? 60 dias menos fim de semana, né? Fim de semana eu não respondo dúvida, mas vocês também tinham que estar descansando, né? Tá, então a gente tem 60 dias de dúvidas, são 4 semanas de curso, 60 dias de dúvida e 1 ano para você fazer esse curso. Então você pode, enfim, né, fazer no seu tempo, a gente tá de quarentena, mas eu acredito que o curso pode te ajudar muito nessa quarentena. Então, sugiro que você organize, porque como é curto, né, rápido, é áudio curso, então é mais tranquilo.
E aí você, então tem todos esses bônus, é só você entrar em sos.psimama.com.br/curso. sos.psimama.com.br/curso. Você indo no link da bio, você também vai acessar, tá bom? E tem um detalhe que eu posso deixar de falar, que é o risco zero, né, pessoal? Você tem 100% do seu dinheiro, né, de garantia durante 7 dias do curso. Então você faz a primeira semana do curso inteira antes de você decidir se foi um bom investimento, se você gostou do investimento que você fez. Porque eu não tenho como objetivo aqui que vocês invistam num curso, né, que vocês invistam o dinheiro de vocês numa coisa que vocês se arrependeram de ter investido. Então a gente sabe, tá todo mundo de quarentena, a gente, né? Então vocês têm 7 dias de risco zero. Você pode aproveitar, já que as inscrições acabam hoje, você pode se inscrever no curso e levar esses 7 dias para decidir, ok? Então essa garantia risco zero é muito, muito importante, tá? E aplicando as técnicas do curso, você vai aprender, né, a fazer com que seus filhos cooperem sem você ter que gritar, castigar, obrigar, estabelecer combinados claros, né? Então, tem lá quando você entrar em sos.psimama.com.br/cursos, você vai ver, né, tudo que a gente viu nesses 1.200 alunos que nós já tivemos, tudo que a gente viu de resultado, tudo que a gente ouviu nos depoimentos, nas mensagens maravilhosas que eu recebo todos os dias, né? Hoje mesmo eu recebi um monte, eu tava tirando as dúvidas. O pessoal que entrou nessa turma, que tá há menos de uma semana no curso, já tá mandando mensagem me agradecendo, dizendo que tá tendo um resultado super legal e tal. Então, eu até tenho um aqui, quer ver? Do dia que eu fiz a live com o Saed, ó. Aqui, ó, aqui, né, aqui, me inscrevi na segunda, né, estou no segundo dia do curso e meu filho está dormindo às 19h30, antes ele dormia às 10. Estou no dia 3 do curso e já percebo muitas diferenças no meu dia a dia. Então é isso, pessoal, é a gente perceber, né, as diferenças, é esse que é meu objetivo. Então você tem 7 dias. Faixa etária. A partir de 1 ano, não sugiro para bebezinho muito pequenininho, porque você não vai conseguir colocar em prática, tá bom? Assim, você não vai conseguir ver o resultado na prática. Então, a partir de 1 ano, eu sugiro melhor ir ad eterno, porque a galera fala que melhora casamento, melhora relação com os pais, então a idade não tem idade máxima não, tá bom? Então, eu sugiro a partir aí dos 10 meses, 1 ano de idade. Ok? Então eu vou desligar para você correr lá e fazer a sua inscrição, sos.psimama.com.br/curso, tá bom? Fica aqui um grande beijo, é o último dia, pessoal, é o último dia, quem não se inscreveu hoje fica sem. Como é risco zero, como você tem 7 dias para tomar a decisão, o maior risco que você corre agora é ficar sem o curso e ficar arrependido de não ter comprado. É melhor comprar, se arrepender de comprar e pedir o dinheiro de volta do que o contrário, tá bom? Então vai lá, garante a sua vaga e eu vejo você lá nas dúvidas, conversando comigo, batendo papo comigo, vai ser uma delícia. Fica aqui um grande beijo e vai lá se inscrever agora. Beijo, tchau, tchau!